Olá a todos. À medida que nós nos aproximamos do final do ano, o Sol ele começa a transitar por duas constelações muito misteriosas e carregadas de simbolismo, que é Ophiucus e Sagitário. Essa transição ela começou em 29 de novembro, quando o Sol começou a iluminar a constelação de Ophiucus, que vai até 18 de dezembro, quando o Sagitário começa a ser ativado. Então, de todos os signos conhecidos na astrologia tropical, na astrologia comum, né? Aquela que não é corrigida pelos graus do céu, os graus reais do céu, Sagitário é a energia mais volátil de todas. Por quê? Porque no tempo que se define como signo de Sagitário nessa astrologia comum, na astrologia sideral nós compreendemos 3 constelações nessa passagem. O seu primeiro dia é Libra, do segundo ao 8º dia é Escorpião e do 9º ao 27º dia é Ophiucus. Os últimos 3 dias da astrologia tropical também são Sagitário na astrologia sideral. Então, essa mudança de signo é uma coisa que não é que ela confunde as pessoas, ela incomoda na verdade, porque as pessoas passam uma vida acreditando carregar um determinado arquétipo e depois, quando aquilo muda, causa um impacto, sim, né? Algo que parece sem importância. Acreditar que é de um signo quando é de outro. Não é tão sem importância assim, porque a astrologia, ela carrega uma forma, ela incute uma visão, uma ideia de identificação que as pessoas acabam inconscientemente buscando esse direcionamento. E elas se frustram na medida que não se realizam ali. Então, essa sobreposição de constelações pode levar, assim, a confusões, mal entendidos sobre a verdadeira identidade astrológica de uma pessoa. Além disso, quase todos os signos tropicais têm alguns dias em comum. Então, Sagitário, os 3 últimos dias ainda é Sagitário, quase todos, com exceção de Gêmeos, Libra e Capricórnio. Então, dentro do que compreende a astrologia tropical, nunca é o signo dessas constelações, porque está totalmente deslocado a outras, né? Então, isso gera ilusões sobre a própria identidade astrológica e pessoal também. Eu, nos meus atendimentos, converso muito com pessoas, mesmo que não entendam nada, elas se apegam muito àquela visão do que elas acreditam ser. Então, ser de um signo, quando na verdade não é, vai influenciando as suas decisões, os seus comportamentos de uma maneira inconsciente. Por exemplo, vou dar um exemplo, alguém que acredita ser de Câncer, mas na verdade é de Gêmeos. Então, ela pode confundir o seu temperamento nervoso, que é comum no geminiano, com sintomas emocionais dos cancerianos. Então, da mesma forma, alguém que se acredita aquariano e é capricorniano também traz problemas. Então, esse geminiano que acha que é canceriano, ele acaba, ao invés de ter uma abordagem mais voltada ao diálogo racional, que é os Gêmeos, para resolver os seus problemas, ele se fecha e leva tudo para o emocional, que é o Câncer, porque ele aprendeu que é assim que ele é, né? E o Aquário para o Capricórnio, nossa, é um dos que eu mais vejo a confusão. Por quê? Ele se acredita ser, o aquariano é aquele algo errático, né? Ele joga com a vida de uma maneira imprevisível. Quando, na verdade, o capricorniano, ele necessita de estrutura, de solidez no campo material, de disciplina, coisas que essas pessoas querem, mas acreditam que não é possível para elas ter. Isso acontece, certo? Então, essa compreensão mais precisa, mais autêntica de si mesmos é fundamental para ter um alinhamento melhor. Então, a transição entre as energias de Ophiucus e Sagitário, ela é única em comparação com as outras mudanças de signo, porque tem uma característica muito diferenciada entre os signos, que já não acontece tanto com Ophiucus e Sagitário.
Então, essa comparação de mudanças de consciência tem uma conexão mais profunda, mais complementar, num sentido evolutivo. Então, é uma complementação, não uma completa transformação. Então, eles têm pontos em comum, o Filcus e Sagitário. Qual que é o principal ponto em comum entre eles? A presença de Quiron. Quiron é um asteroide que ele é trabalhado não só na astrologia sideral, acho que a astrologia sideral ela dá uma consideração maior a Quiron pela regência que ele tem sobre o Filcus, mas também é uma energia trabalhada na astrologia tropical. Então, Quiron, ele é o elemento da cura, do sacrifício, das coisas essenciais para o ser humano, para o seu amadurecimento. Então, Quiron, como eu disse, ele rege a constelação de Ophiuchus na astrologia sideral. E, ao mesmo tempo, ele é simbolicamente associado à constelação de Sagitário. Então, o centauro que completa as estrelas no céu de Sagitário é Quiron na mitologia. Então, essa junção é muito importante observar. Por quê? Sagitário é o centauro, mas é um centauro que ele tem duas vertentes. Aquele que pode ser rude, agressivo, quando ele não tem nenhum conhecimento de nada, né? E quando ele é um mestre de grande sabedoria, que ele vence essas paixões quando ele evolui com o conhecimento, e é o Quiron. Por isso, Quiron ganha essa homenagem na mitologia da constelação. Então, nessa jornada, né, de conhecimento, o dinamismo entre Ophiuchus e Sagitário é marcado pela interação, o que? Mestre-discípulo, onde ambos se revezam em papéis de ensino e de aprendizado. Porque a constelação de Ophiuchus, né, que é representada pelo mestre Asclépio na Terra, disse na mitologia que ele foi criado e educado e ensinado nas artes da cura por Quiron. Então, eles têm uma relação natural de mestre e discípulo, cada um no seu nível de conhecimento. Então, por exemplo, Ophiuchus, ele compartilha com o Sagitário a sua sabedoria, ensinando o Sagitário a adotar uma abordagem mais calma com a vida, que Sagitário é muito impulsivo, a ser mais ponderado, mais responsável, a enfrentar os desafios ao invés de fugir deles e assumir os seus compromissos com seriedade, dificuldades naturais de Sagitário, né? Então, o Ophiuchus ensina Sagitário a ter foco, a não sair correndo das coisas, né? Sagitário adora, né? Interromper as coisas de maneira abrupta. Ah, se eu não gosto de você, então eu vou embora para longe de você. Ophiuchus fala para Sagitário: tenha calma, não saia correndo, mas ande, certo? Não seja tão impulsivo, mas mais ponderado. Não fuja dos seus problemas, mas aceite-os e enfrente-os. Então, e também uma coisa importante é não ignorar a sua origem, que é muito próprio do Sagitário, por mais difícil que ela seja. E que a vida ela é feita de compromissos que devem ser assumidos com responsabilidade. E Sagitário? Sagitário, ele ensina ao Ophiuchus a ser mais alegre, mais otimista, a não se sentir culpado pelo prazer, não levar as coisas tão a sério, que a vida ela não pode ser apenas somente dor, mas felicidade também. E que ele pode receber também dos outros, não apenas dar, que é uma dificuldade natural de Ophiuchus. E que a cura, essa energia que Ophiuchus carrega com tanto compromisso, é uma energia disponível para todos, não só para as pessoas a quem ele pode dar, mas inclusive para ele, para que ele possa receber. E que não há nada de errado em desejar mais coisas além do essencial, não se sentir culpado por isso. E que ter fé e esperança não é coisa de criança, é uma coisa de ser humano ligado ao divino. Então, essa fusão harmoniosa, quando ela acontece dessas energias, ela dá origem na Terra a grandes seres humanos, caracterizados por uma natureza de intenção pura, de integridade
de verdadeira preocupação com o bem-estar do mundo, dos outros. Então, quando eles chegam nesse estado, né, quando o ser humano chega nesse estágio, em geral, a influência de Júpiter, que Júpiter é a lei maior, né, a lei cósmica, aquela que fala sobre que a primeira lei tem que ser se tornar um bom ser humano na Terra. Então, Júpiter, ele traz o que para esses seres humanos? Porque Júpiter tem uma relação direta com as duas constelações, tanto Ophiuchus quanto Sagitário. Então, ele torna essas pessoas ainda mais pronunciadas na sociedade, impulsiona neles um impacto positivo, automático, em todos que os rodeiam. Então, essa dinâmica não reflete apenas uma evolução individual, mas também mostra um potencial coletivo para a transformação. E o crescimento espiritual que não só os dois possuem, mas um compromisso de trazer esse crescimento espiritual para o mundo. Então, são energias mestras, né? Então, mestres de muitas doutrinas. Eu já observei o mapa que eles têm muito forte a presença, seja no Sol, na Lua ou no ascendente, de Sagitário e Ophiuchus. Então, quando eles compreendem e integram essas energias, o que acontece? Nós podemos nos tornar instrumentos de mudança positiva no mundo, propagando uma energia grandiosa, promovendo um mundo mais harmonioso, porque essas energias, elas são aquelas que têm que aprender que aquilo que é bom nunca é bom só para o indivíduo. Ele não tem que ser bom só para ter uma melhora na vida dele. Quando ele se importa realmente com isso, essa energia ela se propaga para todos ao redor. Então, uma coisa muito interessante e fascinante de observar é que entre as constelações de Ophiuchus e Sagitário, no momento como que nós estamos agora, principalmente nesse novilúnio agora que nós vamos ter no dia 19, eles se alinham com o centro da nossa galáxia. O centro da nossa galáxia, que é o buraco negro Sagitário A, que eu falo muito aqui. Então, é como se essas duas energias, elas fizessem a passagem da vida pelo universo, certo? A vida que ela tem que ter disposição para chegar aqui, que é o Sagitário. Ela tem que entender a responsabilidade de estar aqui com a sua presença no mundo, que é o Sagitário, e na natureza de Ophiuchus, a capacidade de vir trazer a cura, o renascimento para o ser humano. Então, é como se essas duas energias, elas também explicassem que a nossa relação cósmica, ela tem como um todo, uma responsabilidade. Então, nós não pertencemos somente às nossas famílias, ao nosso lugar de origem, nem mesmo só ao nosso planeta, à nossa região, nós pertencemos a todo o universo. E uma coisa interessante que é explicado dentro dessa visão astrológica é o porquê tanto Sagitário como Ophiuchus, eles têm em comum um aspecto familiar onde eles não têm muito apego, porque tem algo neles que puxa no inconsciente uma ligação com um todo maior. Sagitário, por exemplo, ele carrega muito uma idealização de família, de integridade, mas essa idealização de família e integridade só pode ser cósmica, porque na Terra todos os agrupamentos, né, humanos, eles têm formas disfuncionais, corruptoras, e Sagitário se decepciona muito com isso, com essas formas, então ele naturalmente se afasta. E Ophiuchus ele sente uma ausência de afinidades profunda com a família, como se ele se vê como muito diferente dos outros, e na medida em que ele vai descobrindo e desenvolvendo os dons únicos que ele traz para a Terra, que não se refletem nessa linhagem da Terra, né, ele acaba se distanciando também. Mas Ophiuchus, ele
traz uma capacidade de recriar, né, esse ambiente também na vida. Então, assim, ambos eles carregam uma herança muito de conexão cósmica, que vai levando eles naturalmente a buscar algo além das fronteiras dessa vida terrena. Então, seja no conhecimento, ou seja também, não só no conhecimento em termos de cultura, mas o conhecimento de outras terras, né, de outros ambientes. Então, os dois gostam muito de viajar pelo mundo, certo? Então, na mitologia, por exemplo, vamos entender no sentido mitológico. Sagitário, ele é criado como um híbrido de guerra. Ele é feito para a guerra. Então, ele vive sem laços de formação. Então, ele é criado assim, então não tem aquela coisa, vem de uma família que tem pai, que tem mãe, é uma coisa que eles já nascem com, vamos dizer assim, intuitivamente desconectados. E o Ofilcos ele nasce da mãe já morta, né? Pelo próprio pai, que inclusive o abandona ainda bebê para ser criado por outros. Então, no entanto, como eu disse, Ofilcos ele traz uma vantagem a mais, que é um dom de reconstruir, de renascer o que foi perdido. Ele não se dá por vencido. Não é porque eu nunca tive que eu não posso ter. Eu não preciso dessa referência, né? Eu posso criar esse novo também, mesmo que seja desconhecido. Então ele acaba construindo as próprias raízes, ele se dedica com muito amor, com muito sacrifício. Sagitário, ele não é que ele não crie raízes, mas ele tem uma relação de mais independência. Ele não tem essa necessidade mais visceral como de construir, como tem Ofilcos. Mas na parte mitológica também, Sagitário, ele recebe o animal como parte indissociável da sua natureza, que é o cavalo. Então, o Sagitário, ele dedica toda a sua vida na tarefa de domá-lo. Porque se ele não se dedica a essa tarefa, é muito difícil o convívio com os nativos de Sagitário. Ele precisa entender que, olha, o autocontrole, conter os impulsos, não querer sair correndo, não querer aquela coisa do sincericídio, né, que a gente fala muito. Então, ele tem que domar esse animal. Então, os seus instintos são a sua força, mas também a grande armadilha quando ele se entrega para eles. Agora, Ofilcos, a relação animal de Ofilcos é diferente, é uma relação de entrega a esse lado. Qual é esse animal? É a serpente que ele carrega. Então a serpente, ele toma ela como uma aliada e se dedica à sua transmutação. Então transforma o veneno em cura e realiza o processo da alquimia do renascimento. Então ele transmuta aquilo, ele não é uma questão de contenção e de doma como é Sagitário, mas a transmutação também, ver a beleza que também está no animal. Então, é justamente essa transição de Ofilcos para Sagitário que nós estamos vivendo agora. Então, é um momento muito especial que nós podemos realizar o processo da cura para renascer com alegria, com empolgação. É um chamado para crescer no conhecimento, olhar o mundo como ele é, sem medo. Então, assim, ter compromisso e responsabilidade com essa verdade, certo? Porque a verdade não deve ser temida, mas é através dela, enfrentando, que os ajustes se fazem. Então, nesse sentido, nós podemos seguir em frente, levando a energia de cura de Ofilcos e a vibração positiva do Sagitário para passar por esse momento das festas, né? Que é um momento de renascimento. Não foi escolhido em vão esse período específico do ano como o nascimento do Cristo, como o Natal, porque é o momento que nós nos alinhamos ao centro da nossa galáxia, que é a grande passagem de vida, é a grande entrada de seres humanos especiais na Terra e de espíritos também.
Então, passar por essa vibração positiva da fé de Sagitário, da cura de Ophiuchus, para possibilitar que a gente se transforme, que renasçamos, né? Prontos para enfrentar os desafios do mundo com uma nova perspectiva e uma conexão mais profunda com o universo também. É um convite para que nós possamos viver com mais autenticidade, amor, propósito, para que a gente possa criar um futuro melhor para todos e vínculos mais verdadeiros uns com os outros e criar harmonia ao nosso redor e não ao contrário. Uma coisa importante nessas festas, convide só a harmonia para participar, não convide o ódio, essas discussões políticas, religiosas, que elas nunca devem participar de um momento festivo. Pense que lado em você quer que convide para essa festa, um lado de cura. Falar de problemas reais, não problemas que nós imaginamos ter, certo? Então, criar um futuro melhor, mais harmonioso. Vamos então passar pela vida, por essas festas com alegria, com empolgação, carregando energias de cura, de transformação e permitindo que o universo nos guie na nossa jornada de crescimento e evolução. Todas as passagens de ano, aliás, sempre, né? Não só nas passagens de ano, mas nesse momento que a gente tem esse alinhamento especial com o centro da nossa galáxia, eu sempre mentalizo e falo em voz alta, porque quem ainda não leu o meu livro das afirmações, a nossa voz é a identificação de vibração que o universo tem conosco. Então por isso é tão importante a responsabilidade com as palavras que nós levamos para o mundo. Vamos levar palavras positivas, e as palavras que eu falo sempre, que eu gosto muito de passar para todos eu escolho que o universo escolha por mim. Então, para mostrar que você está alinhado aos grandes propósitos que a sua alma teve a intenção na entrada da sua vida aqui na Terra, certo? Então, muito obrigada a todos que acompanharam até aqui, abraços estelares e até o próximo vídeo. Obrigada.